Só deixa eu entender primeiro. Você quer o percentual em relação ao quê? Em relação ao 95 ou em Não, relação ao 45? 45. Entendi. Então vamos lá. Para calcular o percentual em relação a um total ou em relação a um subtotal, o que que você precisa fazer? Você precisa travar dentro desse cálculo esse resultado. Então, por exemplo, se você quer travar pelo total, que é 95, você tem que dar um Uhum. jeito de fazer o seu cálculo, na sua medida, ignorar esses filtros que tem aqui, certo? Fala, Pablo, me ouve? Fala aí, meu camarada, beleza? E aí, jovem, tudo Sim. certo? Tudo sim. Opa, que ótimo, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu só não tô vendo a tua câmera, só um pouquinho. Calma aí, é porque tá desligado. Calma aí, calma aí. Não sei se é configuração. Ah, na tua configuração, tá, peraí. É, a minha câmera. É porque a minha webcam aqui tá com problema. Calma aí. Ah, tá. Tudo bem, vê. Dá uma olhada aí. Eu até vou tomar uma. Me diz aí, cara, de onde. Primeiro, deixa eu te explicar. Seja bem-vindo ao programa Stark Responde. Nesse programa, eu procuro ajudar em torno de 30 a 45 minutos para responder dúvidas de pessoas que trazem dúvidas, às vezes técnicas, às vezes dúvidas de não saber nem por onde começar para ter o dashboard de indicadores automatizado, um dashboard que se atualiza automaticamente. E aí eu vejo aqui algumas coisas que eu recebi sobre sua dúvida. Mas antes da gente trocar esse papo, eu gostaria de saber aí onde é que tu está falando? Rio de Janeiro, cara. Isso aqui do Rio de Rio de Janeiro. Janeiro? Isso. Pô, Rio Achei de a. Janeiro é um lugar que eu quero ir tirar umas férias, hein, cara? Pô, bem-vindo, cara. Vai ser muito bem-vindo aqui. Rio de É... Janeiro. Eu tava com dúvida, né, sobre Power BI, sobre DAX, e eu acabei encontrando seu vídeo, aí foi no teu Instagram, entrei em contato pelo Instagram, assisti até a live de ontem tentando chamar a atenção para ver se você conseguia me ajudar e tal, porque tô com uma dúvida que, cara, eu não achei uma solução em nenhum lugar, confesso. Se você conseguir me ajudar, cara, porra, vai ser eterna gratidão, porque até agora eu não consegui achar nenhum vídeo, pelo menos, que faça sentido com aquilo que eu esteja procurando. Olha só. Interessante. Me deixou curioso até para descobrir isso aí, ver o que está acontecendo aí. Mas e como que é, cara? Qual que é, assim, ó, uma coisa importante, que eu não sei se você teve clareza até esse momento que eu vou te falar. Uhum. Aqui no Stark Responde, a gente ajuda as pessoas, isso depois vem a ser disponibilizado para outras pessoas que têm a mesma dúvida, vem a ser postado. Sim. Então, por isso, você nunca, em nenhum momento, vai compartilhar a tela do seu computador ou falar o Beleza. nome da empresa, alguma coisa assim que seja confidencial, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal. Mas quanto a isso, cara, para a gente olhar para essa sua dúvida, você me falou que é do Rio de Janeiro. E qual que é a Isso. sua área de atuação, assim, cara? O que que é a área, sabe? A grande área. É o quê? É telecomunicações? É agronegócio? Sei lá, não deve ter muito agronegócio no Rio de Janeiro, né? É o que... Telecom. Telecom, entendi, cara. Pô, show de bola. Tem inclusive alunos dessa mesma área. Legal, cara. É porque Vamos a lá. base de dados é muito grande, né? Então, assim, acaba tendo vários insights diferentes, e aí, por exemplo, tu acaba parando em algumas barreiras que antes Uhum. você nunca tinha enfrentado. Aí tu para assim e fala, ué, mas como é que eu faço isso? Entendi, cara. Me conta um pouquinho da sua jornada. Você era a pessoa que antes de conhecer, de começar nesse mundo para automatizar indicadores como Power BI, você era o cara que trabalhava com Excel? Como que era isso para você? Não, eu trabalhava puramente com Excel, né? Como eu acho que todo mundo, todo mundo começou no Excel. E Eu aí, era assim também. é, aí eu comecei a usar o Power Pivot para Aham. poder fazer algumas coisas e tal. E aí o meu gestor, quando eu era estagiário, faz uns 3, 4 anos atrás, falou, Uhum. cara, ó, tem uma ferramenta chamada Power BI. Estuda sobre
que é a ferramenta do futuro e que provavelmente vai limar o Excel do mercado. E aí eu comecei a mexer e tal, mas aí é aquilo, né? É quando você está específico para Power BI, você consegue se desenvolver mais rápido. Quando você tem outras atividades além de Power BI, a aprendizagem acaba demorando um pouco, até porque assim, não adianta nada eu ficar estudando todo dia, que eu não tenho, por exemplo, exemplos dentro do meu próprio negócio para poder aplicar aquilo que eu estou estudando, né? E aí, conforme eu vou melhorando os meus dashes, melhorando meus insights, vai aparecendo dúvidas, aí eu vou sanando dúvidas, pegando vídeo, lendo, entrando em fórum, e aí eu vou me desenvolvendo até Entendi, agora, cara. entendeu? E graças ao Power BI que eu consegui até trocar de trabalho e tal. Fiz um teste, Olha, consegui passar e tal. olha Foi só, bom cara. assim para mim. Então, olha só, se você não tiver, olha que interessante, se você não tivesse entendido a sacada do que o teu chefe antigo lá, ou o atual, não sei, te Não, falou, antigo, antigo. o que o teu chefe antigo te falou, aceitar algo que ele te falou, foi o que fez você dar uma, talvez um pouco de uma guinada na sua Não, carreira, né? ele mudou completamente a minha carreira, cara. Eu queria trabalhar com suprimentos e tal, e eu até trabalhava com suprimentos, e aí mudou completamente. Agora é só análise de dados e DAX, agora eu só quero isso. Não tem outra, não tem outra rota, né? Eu quero trabalhar com análise de dados e eu Show tô de bola. caminhando, né? Tô caminhando, eu tô me desenvolvendo e vamos embora até chegar no nível onde eu não preciso ficar tirando dúvida. Isso faz parte do processo, sabe? Não, E para faz mim parte. faz parte do processo. E para gente, pra gente te ajudar aqui com a tua dúvida, Uhum, eu tô te fazendo essas perguntas para mim entender o nível de condução técnica do que eu vou falar, eu posso uhum, falar ou não, sabe? uhum. E eu tenho que por exemplo, você está com sua câmera desligada. Eu não vou conseguir entender se algo que eu falei que você tem que executar, na tua expressão facial, eu consigo ler Ah, se se eu tu entendi ou realmente não. entendeu ou não entendeu, sabe? Então, eu tô te fazendo Aham, essas perguntas prévias aqui para entender em que passo dessa jornada você está, para mim uhum, saber se eu posso falar algo que é mais técnico ou algo que é mais light, preciso gastar um tempo a mais explicando algo de forma mais detalhada. Por isso que eu tô te fazendo essas perguntas. Mas e aí, uhum. você já criou algum projeto do início ao fim que esteja conectado com um banco de dados e tudo rodando de forma automática? Ou ainda não? Criei. Já Já, criou um? sim, já criei, já. Já. Legal. Conectando com qual banco? Ele tá conectado diretamente no GCP, que é o Google Cloud. Esqueci o P. Mas é uma Entendi. ferramenta do É no Google mesmo cloud. que a gente usa aqui. Está conectado Entendi. lá direto. Tudo bem. Legal. E qual que é o conector que você utilizou para fazer essa conexão Calma aí, deixa eu do ver. Power BI? Ele é o S. Calma aí. Rapidinho, rapidinho. Tá. Arquivo. Uhum. Um segundinho aqui. Outro. Eu conecto pelo ADBC. Ah, pelo Eu vou lá ADBC. outro ADBC e aí eu consigo conectar a nossa Entendi. ao GCP. Então, alguém da área deve ter criado um DSN no DBC do teu computador para conseguir fazer essa conexão. Provavelmente. Talvez da área de TI, alguma coisa assim. Tudo bem. Cara, entendi o passo da jornada que você está. E vamos lá, vamos começar a desenhar aqui para eu entender como que eu vou te ajudar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, cara. Eu vou te trocar de lado de tela. Vou Uhum. abrir aqui isso aqui. Você está vendo minha tela? Ainda não. Tá. Deixa eu ver. Agora você já vê? Sim. Tá, beleza. Então tá bom. Eu vou começar te fazendo umas perguntas aqui. A sua dúvida, ela está relacionada.
Deixa eu abrir um arquivo aqui que eu costumo utilizar para... Cara, ele tá relacionado ao percentual do total. A gente tem sempre o percentual do total, Tá, entendi. Percentual ok? do Aí, total. Então, aí eu já sei, o percentual do total, beleza, dominado, tranquilo, sei fazer e tal. Só que, por exemplo, quando eu coloco mês a mês, entendeu? Ele não aparece o total do que daqueles, por exemplo, eu quero saber va- quantas maçãs eu vendi, vamos tá, botar uma vamos fruta, né? desenhar isso aqui. Em algum momento, foi comentado alguma coisa. Por exemplo, então, você tem a informação, você quer o percentual do total, vamos fazer isso em mês e em semana, pelo que eu entendo. Isso, É a tua situação. Vamos isso. lá, vamos desenhar a tua situação para a gente desmistificar o que está acontecendo isso e poder te ajudar. Então, vamos desenhar aqui uma coluna de mês, tá? Isso. E aí aqui dentro de mês, nós temos o mês janeiro, por exemplo, e aí abaixo dele vem a semana 1, semana 2, semana 3, tá? Isso aqui é Isso. a semana. Beleza. Isso aqui tudo é Janeiro. janeiro. Aí vem fevereiro, que nós temos a semana 1, semana 2, semana 3. Beleza. Nessa situação aqui, você quer ver uma situação de quantidade, né? Isso, na verdade é valor, mas pode ser quantidade, não muda, né? Pode Be- ser. be- beleza, então quantidade. Então, digamos que vendeu 10 quantidades aqui, vendeu 10 quantidades aqui, 20 aqui, 30 aqui, 10 aqui, 20 aqui. Beleza. O total disso, né, seria. Então, podemos ter aqui um total para janeiro e um total para fevereiro. Isso, Todo esse total, nós teríamos aqui uma informação de 100. Por isso. acaso. Vamos até mudar isso aqui para não ficar esse 100 aqui, porque depois vai dar rolo isso com porcentagem, vai ficar mais fácil de você entender. Então, Uhum. beleza. Esse resultado aqui, quando você executa dentro do Power BI, você consegue fazer ele funcionar. Eu consigo fazer ele funcionar. Aí eu boto assim, vamos lá, Tá, eu quero percentual. então vamos, Aí vamos lá, vamos por parte aqui, ó. Eu desenhei aqui, ó, o que que eu tenho aqui? O que tu tá vendo na tela agora? eu tô vendo a Power BI. Tá, então No, beleza, Power BI. Então eu tenho aqui uma tabelinha calendário, sim, tá? E tenho aqui uma tabela de movimento, que eu coloquei, cara, poucas informações aqui. Meio que naquela situação do que a gente estava desenhando aqui, só para a gente entender que a gente tem a quantidade e a gente quer começar a trabalhar isso, certo? certo. Então, beleza. Eu fui lá e fiz o quê? Relacionei, né? Nem Uhum. relacionei. Ó. Se eu não venho olhar, já ia dar pau, eu não ia saber por quê. Então, o que acontece? A tua tabela calendário, aqui entra o primeiro ponto. A tua tabela calendário está relacionada com essa tabela aqui, com essa Tá, outra tabela de informações? tá relacionado. Então, beleza. Então, vamos lá. Tô Nós criando temos o um ponto calendário. que o teu erro não é aqui. Então, Uhum. dimensão para baixo, dimensão para cima, foto para baixo. Beleza. Volta aqui. Então, vamos lá. Vou criar o quê? Uma medida com aquela informação de quantidade, para a gente poder somar essa quantidade lá dentro do Power BI, com esse exemplo aqui, certo? Beleza. Certo. Então, beleza. Vou lá na tabelinha, não vou nem criar outra tabela aqui, vou fazer aqui dentro mesmo. Nova medida. Nesse caso aqui, eu quero Total fazer quantidade, né? uma QTE. Então, no teu caso, para calcular isso, tá vindo tudo de uma tabela só ou de mais de uma tabela? Tá vindo de uma tabela só. Então, legal. Então, aqui nesse caso, provavelmente, se tu tá só somando o valor sem fazer nenhum filtro, aí tu usou essa DAX também. Isso. Show de bola. Então, ó, tô fazendo uma soma da coluna quantidade dentro da tabela movimento. Fechei parênteses. O que que ele está dizendo aqui? Porque já tem uma coluna com esse mesmo nome. Peraí. PT, eu vou colocar um M de medida aqui. Diferenciar. Então, ó, fiz a soma aqui. Se eu pegar isso e trazer para dentro para dentro dessa matriz aqui, para dentro dessa tabela, para dentro dessa matriz, está lá o valor total, certo? Certo. Beleza. Você quer abrir essa informação pelo quê? Vamos olhar Então, primeiro. Não chegamos no percentual ainda. Vamos tá, por parte, tá? eu quero abrir por semana. Na verdade, por Só por mês. semana?
Só por semana, que era a primeira semana, de junho, segunda semana de junho, terceira semana de junho, quarta semana de junho, e por aí vai. Aí, é isso que eu quero. Tá. Mas você não quer ver por mês, então, só por semana. Só por semana. Só por semana. E aí, Tá. o que que E a sua tabela calendário, ela tem uma coluna de com a semana semana e o mês junto? tem? Tem. Semana, mês, tem. Então, Eu já beleza. juntei. Eu Então, fiz uma beleza. lá. Vou pegar aqui, ó. Eu não tenho elas junto, se eu não me engano, ou tenho? Deixa eu ver. Não tenho. Eu tenho semana ano. Ah, vai dar a mesma coisa. Vou colocar aqui, vou colocar mês no primeiro nível, tá? Então, Uhum. ó, vou pegar a coluna de mês e vou abrir por mês aqui. Isso. Janeiro, fevereiro. Eu quero que ordene. Deixa eu ver se minha coluna de mês está ordenada aqui, cara. Mês nome eu quero ordenar pelo mês número. Agora sim. Tá. Ahn, beleza. Abrir as informações por mês. Eu vou abrir por semana, que é o que tu quer fazer. Então, eu vou pegar a semana número e vou colocar aqui abaixo, no segundo nível. Aí, se a gente abrir aqui, ele está trazendo essas informações. Que na segunda semana de janeiro ele trouxe 20 e na quinta semana ele trouxe 25, é isso? Isso. Então, se somar, né, a semana 2 foi 20, a semana 5 foi 25. Então, ele agrupa isso, né, para o Isso. mês de janeiro, dá 45. Uhum. Até aqui tudo ok. Até aí tudo ok. O que eu estou desenhando aqui está alinhado com o cenário teu? Tá. Fechou. Vamos em frente. Agora, beleza. Agora a gente tem o resultado, então, dessa informação que a gente quer dessa soma. Uhum. Entendido isso, você quer calcular o percentual do total pelo que você falou. Não, eu não quero mais o percentual do total. O que que Ah, acontece? Quando a gente coloca essa matriz aí em coluna, em gráfico de coluna, ah, coluna empilhada, por exemplo. Aí, vamos lá, vamos supor que eu tenho 5 maçãs, 10 pera, uva e tal. Quando a gente agrupa, quando bota uma coluna empilhada, a soma disso tudo não dá 100% em janeiro. Ele dá como se fosse o percentual do total. Que, não sei se eu fui muito claro. tá, Se você, peraí. Qual que é o resultado? Vamos entender primeiro em uma matriz e depois a gente muda para esse gráfico para ver se está acontecendo do isso. jeito que tu quer. Só deixa eu entender primeiro. Você quer o percentual em relação ao quê? Em relação ao 95 ou em Não, relação ao 45? 45. Entendi. Então vamos lá. Para calcular o percentual em relação a um total ou em relação a um subtotal, o que que você precisa fazer? Você precisa travar dentro desse cálculo esse resultado. Então, por exemplo, se você quer travar pelo total, que é 95, você tem que dar um Uhum. jeito de fazer o seu cálculo na sua medida ignorar esses filtros que tem aqui, certo? Entendi, certo. E nesse caso seria. O que que tem aqui nesse mês que está fazendo esse resultado se abrir? Tem mês, né? Que está vindo da calendário aqui, ó. É o mês. Uhum. E semana. Se Semana. você quisesse que ele ignorasse isso aqui para fazer pelo total, teria que fazer o quê? Power BI, vai se lascar para lá. Corta fora. Não quero que você respeite esse filtro aqui. Era isso que tinha que fazer, certo? Uhum. Beleza. Você não quer fazer dessa forma. Você quer fazer o cálculo relacionando quanto que esse 20 representa do 45, certo? Certo. Beleza. Então, quem que você tem que travar aqui? Por exemplo, imagina que nesse momento o que que a gente quer? A gente quer trazer uma medida aqui, quer trazer uma medida para cá, retornando tudo dentro de janeiro como 45 primeiro,
E onde é fevereiro, 50. Isso. Para depois a gente fazer a divisão. E chegar lá na Isso. porcentagem. Vamos por parte. Então, quem que a gente tem que travar e dizer pro Power BI? Power BI, ignora esse cara aqui fora aqui. Não respeita esse filtro. Quem que é? Total, né? O total? Não, para travar, a gente não quer trazer o total, a gente quer trazer o subtotal, né? Ou falei errado? A gente quer trazer o subtotal, que é o mês, né? Isso, é um mês. Beleza. Então, se a gente quer esse resultado por mês, esse percentual relacionado ao mês, quem que a gente tem que bloquear para ele não respeitar? Por exemplo, na nova medida que a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem que falar para o Power BI tem que nos trazer o resultado aqui, ó. Opa, Power BI tem que nos trazer. Por que que eu não estou conseguindo? Peraí. Deixa eu fazer aqui e aqui. O Power BI tem que nos trazer aqui, ó, nessa linha, ele tem que nos trazer o resultado de 45, nessa linha ele tem que nos trazer o resultado de 45, nessa linha ele tem que trazer o resultado de 50, 50, 50 de novo, e aqui 95. Então, para ele trazer esse resultado de 45 aqui, tu só tem duas opções para bloquear nesse visual aqui. Qual das duas? Vou eliminar para ti, tá? Ou a gente tem que bloquear o mês, ou a gente tem que bloquear a semana. Uma dessas duas colunas a gente tem que bloquear dentro da medida para ele não Então bloqueia o respeitar esse mês. filtro. Hã? Então bloqueia o mês. Bloquear o mês? Bloqueia o mês. Então vamos testar. Então, beleza, entendemos isso num português. Em outras palavras, para isso funcionar em uma medida, o que a gente vai fazer, né? Vamos lá, vamos criar a nova medida. E essa medida aqui vai ser o QTE block. Vamos colocar assim, para a gente começar esse cálculo, tá? Esse QTE block, ele vai ser a soma da QTE também, né? Vamos por parte. Então, beleza. Se a gente colocar esse resultado aqui, é a mesma coisa, né? Porque não tem bloqueio nenhum. E aí você me disse que a gente vai bloquear o mês, certo? Qual, Certo? qual que é a DAX que a gente utiliza para fazer esse bloqueio na sua mente? Calma aí, deixa eu pensar. Calma aí, a gente tem que fazer um calculate. Calculate. Beleza. E aí a calculate, o primeiro resultado dela é uma expressão que já está aqui, certo? Certo. Beleza. Qual que é o próximo argumento? A gente soma, né? Faz uma sum de novo, né? Que já está aqui, né? Tipo, calculate sum. Tá? Aí tu tem que colocar um ao aí, de repente, Ao de quem? do calendário. Calendário. Aí, tipo, como a gente quer bloquear o mês, a gente joga a semana, ou não? Ah, eu já ia. Tu falou antes que era para bloquear o mês. Eu tava louco para colocar o mês aqui para ver o que ia dar. É semana que tem que bloquear, né? Semana, é verdade. Quem tem que bloquear é a semana, porque a gente quer o resultado do mês. Então, ó, a coluna, isso aqui tem que ficar ligado, porque se errar aqui, o cálculo para frente sai errado. A coluna que está no segundo nível aqui que a gente quer bloquear, ó, é a semana num. Uhum, Dentro da medida, eu também tenho que colocar a semana número. uhum. Então, vamos lá. Fechei parênteses da AL, fechei parênteses da calculate. Enter. Olha quem que ele está trazendo. Tá certo o resultado? Por Tá enquanto? dando, tá dando 45, sim, tá certo. Tá certo, né? Uhum. O que a gente fez? A gente bloqueou o mês. A gente disse assim, ó, cara, desculpa, a gente bloqueou a semana. Ó, até eu peguei o mês. A gente bloqueou a semana. Então, tipo assim, ó, até onde nem existe uma venda na semana, nesse caso, considerando que fosse uma venda, até onde não existe número na semana ele trouxe. Mas por enquanto não tem Uhum. problema, porque a gente vai realizar um cálculo agora que vai corrigir isso. Então, beleza. A primeira coisa que nós queríamos foi feito. O que a gente fez? Em outras palavras, no Excel, a gente disse, Power BI, se aqui, ó, estou exemplificando aqui agora no Excel, tá? Esse Tá. resultado aqui dá 50. Ó. Então, o que o Power BI fez lá? 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui. Tô nem aí pro resto. É tudo 50. Por quê? Tá tudo dentro do mês de janeiro. Ah, aqui em fevereiro, o resultado dá 60. Então, 60, 60, 60. É isso que ele tá fazendo lá, né? Isso.
Se a gente fosse dividir isso aqui, ó, como que seria feito aqui? Não seria 1 igual a esse aqui, que é a quantidade daquela linha ali, ou seja, daquela Quantidade da semana primeira ali, semana dividido pelo total. dividido pelo total. Nesse caso, dá 40%. Uhum. Vamos passar para a porcentagem? Então, no mês, foi vendido 50. Tá o 50 aqui para todas as linhas do mês. É só dividir o resultado do mês pelo resultado da semana e tem porcentagem, certo? Certo. Fechou. Então, se a gente fosse fazer isso lá no Power BI, como que é? Aí você tem que pegar a quantidade bloqueada, divide pelo. Na verdade, tem que criar mais uma medida, né? Ou não? Ah, não, tu pega a quantidade bloqueada e divide pela soma da quantidade média aí que tá aí. Tudo bem. Ou não? Existe formas mais eficientes que isso, mas vamos pela sua. Então, Ah, não, tu pode jogar um divide lá em cima isso aqui antes. vai ser o percentual do total. Então, beleza. Percentual do total. Então, beleza. Como que você acha que tem que fazer esse cálculo? Tem que pegar a quantidade total, com essa quantidade divide, né? Quantidade total, PT, total. Essa quantidade é média, divide pela quantidade bloqueada. Como que você faz essa divisão? Operador direto? Boto vírgula e. Não, Vírgula? boto vírgula. Não, na verdade, não. Tem que ser o divide, né? Agora sim. Caramba, peraí. Divide desta medida, Isso. vírgula, Vírgula, a quantidade bloqueada. quantidade bloqueada. Só? Só. Vamos ver? Percentual, né? Uhum, Ó, bateu. é isso? Beleza. Aí, quando a gente joga. Peraí. É isso, bateu. É isso? Ele tá aparecendo que é o percentual do total. Sim, até agora tá dando certo. Tá, então fechou. Neste caso aqui, onde que estava o erro? Isso aqui era a tua dúvida, certo? Certo. Tá. Aonde que tu estava errando aqui? Eu errei na expressão. Na verdade, eu não bloqueei. Eu errei na quantidade bloqueada. Eu estava Tu usando errou uma na. outra Tu quantidade errou aqui. bloqueada. Eu Tu estava errou usando aqui. uma O outra expressão. que tu estava Isso. usando? Estava usando. Deixa eu ver aqui. Até esqueci o nome. Ai, caraca. Só cuidado para não falar nada que não deve, tá? Tá, Tipo, não. tu tava usando o quê? Tu tava bloqueando só qual coluna aqui, no All caso? accept. Não, eu estava usando a all accept para poder fazer. Ah, não. Tá, tudo bem, também funcionaria. Deve ser a AUS. É all. Será que é a AUS Selected? Não, é a outra. Ah, Bota. não. All Não, accept, essa aí. Eu estava usando essa não. aí. É que aqui, ó, a AU Accept é outra coisa. Você Aí eu bloqueia por exceção. É o contrário daí. Eu quero deixar tudo bloqueado, exceto alguma coisa. Isso. É outro caso. É outro caso. É aí que eu estava pecando, e aí, pelo esse all accept, Hum, eu cheguei até perto. Por exemplo, quando eu fazia essa matriz desse jeito, ele hum. me dava. Ele me dava bonitinho lá, ó, 100% e tal, a porcentagem do total do mês. Só que quando eu jogava para outro gráfico, para o gráfico de barras, ele misturava tudo, ele não entendia. Ele ficava como se fosse o percentual do total, de novo. Ele meio que trocava. Eu não sei explicar o que Tá, estava mas, acontecendo. ó. Eu não consigo mostrar. Eu não posso Não, mostrar. não, não, não precisa não. Eu vou te dizer, pelo que tu tá me falando, eu vou te dizer aonde que tava o problema, tá? Tá. O que que acontece? Lembre-se que quem a gente bloqueou aqui foi quem?
A gente bloqueou a semana, A gente bloqueou a semana, certo? certo? Então, no outro visual, quando você levar para o outro visual tem que estar pelo menos parecido com isso aqui. O quê? Tem que ter semana lá dividindo esses valores. Uhum. Por Senão não exemplo, cola. se eu jogar lá a semana do jeito que eu falei, semana, mês, correto? Semana, mês. Ele vai respeitar, não vai? Se eu fizer do jeito que você me explicou. Ele respeita semana, mês, do jeito que você está falando. Na verdade, mostra aí. Vou deixar você seguir para ver se vai fazer. Não, eu tô acompanhando o teu raciocínio, mas pelo que tu tá me falando, tu quer colocar, tipo, uma semana mês aqui. A coluna que tu quer colocar no visual é a semana mês, certo? Isso, isso. Tudo bem. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui. C, Ctrl V. Vou tirar aqui esse mesmo nome e esse mês. E vou lá na minha tabela calendário e vou pegar o mês. Vou pegar o ano mês. Então, ó, eu tenho uma tabela ano mês aqui, tá vendo? Uhum. Cara, tá vendo? Não tá funcionando nada. Tô. Por que ele não tá funcionando nada? Por exemplo, vamos colocar a mesa abaixo dele aqui até. Sei lá, vamos colocar. Ah, e aqui ele não vai abrir porque só tem 2 meses, né? Peraí. Não, cara. Se eu colocar. Ah, e os dois são do mesmo ano ainda, pra sacanear. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui pra alterar o meu tipo de dados. Deixa eu vir aqui. Vou só acrescentar mais uma informação de um ano diferente aqui, tá? Pra conseguir te explicar a lógica que eu quero te explicar. Beleza, ele vai entrar mais anos aqui, agora eu vou colocar o ano aqui acima. Imagina que o resultado agora fosse o seguinte, ó, que é mais ou menos o cenário que tem aí. Ó, eu tenho o ano no primeiro nível, e no segundo nível eu tenho o mês. Por que que as divisões aqui não estão funcionando? Tipo, por exemplo, eu quero, nesse caso aqui, vamos exemplificar, que você quisesse ver o percentual de quem? O percentual do mês em relação ao ano. Por que que isso aqui não está funcionando? Por exemplo, ele deu 100% aqui, ó. Por que que isso não está funcionando? Bloquear outra coluna na hora de você fazer o cálculo. Teria que bloquear a outra coluna? Acho que sim. Qual? Nesse caso aí, eu acho que você deveria bloquear ao invés da semana, você tem que bloquear não sei qual nome que você está dando para ela aí, esse 2002 fevereiro, que seria semana, Mesano. mês ano. Acho que Tá. Como deveria que você bloquear faria mês isso ano. dentro da medida? Desse AU aí, a gente troca o semana número por mês ano, ou não? Tá, tudo bem. Vou te dar uma dica mais aqui, tá? Você pode bloquear duas, tá? Ah, sim. Não vou Pode nem bloquear trocar nas porque duas. senão vai ferrar esse resultado aqui, ó. Ah, tá, beleza. Entendeu? Uhum, entendi. Ah, eu não sei se vai dar certo por causa da. Tá, peraí. Ó, calendário. A coluna que eu tenho lá é a ano-mês. Ano mês. Ano-mês? Ano-mês. Essa aqui, ó. Bloqueei ela, fechei. Olha só como é que começou a funcionar aqui agora. Ele só tá funcionando aí embaixo porque em 2021 não tem dado, né? Não, ele tem, só que E só ele tem um tem. mês, né? Ah, tá. Ele tem Ó, como deixa eu 100%. tirar a QT bloqueado desse visual aqui. Olha lá. Tipo, nesse ano só teve movimentação aqui, então ele deu 100%. Por quê? Porque fevereiro 20 é todo de 2020, né? 21 é a mesma coisa, só tem um mês. Agora aqui tem dois, ó. Ah, e ele respeitou, tá vendo? Uhum. Por que que eu te mostrei isso aqui? Porque se você não ficar ligado que a coluna que você colocar aqui, você tem que bloquear ela aqui, não vai funcionar. Por exemplo, para me solucionar e deixar isso para todas, eu tenho que botar AL para todas as colunas de calendário? Seria uma solução para sempre quando eu for trocar ele respeitar o percentual? Bloquear toda a tabela calendário? Isso, Vamos lá. Olha o que vai acontecer nessa condição. Vou bloquear toda a tabela calendário, tá? tá. O que acontece? A tabela, a AL,
ela te dá a opção. Olha a argumentação da aula. Tem duas opções. Ou você bloqueia a tabela inteira, Sim. Ou você bloqueia as colunas, né? ou você bloqueia a tabela coluna. Então, eu vou bloquear a tabela. Olha o erro que vai dar. Olha lá. Ele vai voltar para percentual do Ele vai pro total. total, verdade. Por quê? Porque ele não consegue olhar para a gente disse para o Power BI que o Power BI esquece onde tiver filtro de calendário, que é o que está utilizando aqui nesse caso, esquece. Eu não quero que tu respeite não. Bloqueia todo mundo. Tipo quando você começa a mandar spam para tô bobeando já, tá? Tipo, mandar mensagem para todo mundo lá. Sei lá, no WhatsApp, começou a chamar as meninas lá no Instagram, sei lá. Começou a ver isso que aconteceu aqui. Bloqueia todo mundo. É isso que a gente falou Power BI aqui, cara. Bloqueia a tabela inteira. Uhum. Por que que não funcionou não funcionou o bloqueio aqui, ó? Ele atuou em janeiro, por exemplo, que não era o que a gente queria. Nesse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Ele tá bloqueando aqui, ó. Bloqueou todo mundo. Uhum. Isso resolveu a tua dúvida? Resolveu. Na verdade, eu só queria ver como é que ficaria no outro gráfico. Porque, Como assim, assim? o exemplo que você me deu, Hum, ok, eu entendi, tá? Eu acho que vai dar certo se eu aplicar. Mas, por exemplo, lembra que eu falei assim, dentro do mês, né? Do mês, da semana mês, eu tenho uma coluna chamada, sei lá, material. cortou teu áudio, cara. Dentro da, dentro da Não, coluna. desculpa. Dentro da nossa tabela, você fez uma Hum, tabela lá só fez com data e quantidade, correto? Você só colocou certo, data e quantidade, ok? Cria mais certo. uma coluna e coloca, sei lá, fruta ou material, só para você entender o que eu estou te falando. Cria mais uma, coloca lá, ó, fruta, Tá. produto. Produto, vai. Aí tu Tá. bota os produtos aí. Celular, computador. É isso? Isso. Vai Vai lá, jogando vai aí. ditando aí. Fone, É, fone, fone, geladeira, bota aí capa, geladeira. Sei lá, qual que falou? bota capa, Capa, caderno, isso, fogão, ah, fogão, sei lá, ah, espelho, espelho, teclado. espelho, teclado. Não vou colocar até. Tá, teclado. Teclado. Se não teve nenhum erro de digitação aqui, tudo bem. Acho que não. Tá, beleza. Não, Tem produto agora. agora tem produto. Tá. Ok, perfeito, volta lá, Aplico? pode fechar e aplicar. Tá. Qual que é a situação que tu quer ver? E aí, aí agora você está abrindo por semana, Hum. e aí eu queria ver os produtos, o produto por semana, entendeu? Ao invés de Oi. estar. Tem o janeiro, tira o janeiro. Ah, não, pode até deixar. Bota agora produto na outra casa. Produto. Coloquei abaixo produto. Aí agora você vai abrir. Ah. Beleza? Aí a soma do computador, do celular, do computador, do fone da geladeira, né? Ah. Tem que dar 100% na primeira semana. Como é que é? A soma da geladeira. Ó, a soma da 10 fones e 10 computadores e 10 celulares. A Certo? soma disso tudo dá 45, correto? A soma desses itens aqui. Dá 45, entendeu? Certo? É, a geladeira corresponde a quantos por cento desse 45? Mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Não, mas é a mesma coisa aqui, ó. Ó, eu acho que você não flagrou o que eu expliquei antes. Só se eu entendi errado o Não, seu beleza. problema. Ó, ao de quem? Qual que é a tabela que tu quer bloquear agora nesse momento aqui? Eu quero bloquear a tabela.
Caraca, não dá para. A tabela. Movimento. Movimento produto. Movimento produto. Vamos tirar essa QT bloqueada daqui só para ver o que a gente quer, tá? Ó. Quantos por cento deu na semana? Cara, aqui deu 20, aqui deu 44, aqui deu 25, aqui deu 56. Mas, por exemplo, Qua- pode falar. Quantos por cento esse produto representa da venda da semana? 22. 22%. Mas aí. Ai, como é que eu vou explicar? Até aí eu acho que eu Está consigo da até venda do chegar. mês, 22%. Tá, a venda do mês. Então Como eu é que quero a é? venda da semana. Beleza, a venda da semana. Dessa primeira semana tem que dar. Os dois somados, os dois juntos tem que dar 100%. Eu acho que agora eu consegui chegar onde eu quero. Ao invés de ser 100% do mês, tem que ser 100% da semana. Ao invés de ser 100%. Do mês, tá dando 100% lá, ó, 45, 100% em janeiro. Eu preciso que dê 100% na primeira semana de janeiro. Na verdade, seria a segunda semana de janeiro. O que é essa soma aqui de 50% e essa aqui de 50%? Não, eu quero que essa soma aí dê 100%. Que esse 20 aí seja 100% da semana. Sabe? Vendi Tá, tá, não, é isso que eu tô falando. O celular aqui, o resultado aqui, ó, nessa linha tem que dar 50, é isso? isso, tem que dar 50%. O resultado é 20, então tem que dar 50% aí e 50% embaixo. Nesse caso, Você entendeu? eu entendi. Nesse caso, tu vai ter que fazer diferente. Deixa eu Eu tirar travei, eu aqui. travei aí. Beleza que eu estava usando fórmula errada, mas usando a outra fórmula que eu te falei, eu conseguia chegar. Mas aí, na semana que, meu irmão, é impossível. Eu tive que pedir socorro. Então vamos lá. Vamos criar outra situação aqui. E agora a gente tem que bloquear quem? Agora travou minha cabeça. Ó, Porque se você quer, acho que tem que bloquear a semana, na minha opinião. não, Mas semana já tá bloqueada. a semana já está bloqueada, Já. então tem que bloquear. Então talvez tem que bloquear os produtos, né? Ou não? Então, ó, nós temos que bloquear nesse caso aqui Ah, de quem? Da movimento produto. E bloqueando a prod de produto, tá? Vamos copiar e colar isso aqui para cá. QTE bloqueada produto. Se a gente arrastar essa QTE bloqueada produto para cá, ele está retornando 45 para tudo, certo? certo. Isso está certo? Ele A gente retorna quer 40. dividir o 10 pelo 45? Tá certo. Tá certo? Não, calma aí. Não, a soma 45 tá errada, tem que dar 20. Entendi. É isso, né? Isso Então, aí. quem que a gente bloqueou agora, nessa outra medida, ó? Quem que a gente bloqueou agora? A gente bloqueou só o produto. Até aqui tudo bem, né? Sim, se somou a quantidade, bloqueou o produto. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora essa medida aqui, ó. Na verdade, eu vou criar uma nova medida. Essa aqui vai ser percentual do total semana, tá? Uhum. Semana. E agora a gente vai criar a percentual, nova medida. Percentual do total. Percentual do total produto.
Qual que vai ser o cálculo aqui? Divide de quem? Eu vou dividir a quantidade média pela quantidade bloqueada do produto. Quantidade média dividido pela quantidade bloqueada do produto. Opa, Isso. Em que é essa cima. aqui. Isso Então, fecha. beleza. Esse resultado passa para porcentagem. Vamos tirar. Eu vou tirar daqui, ó. Isso aqui. Eu vou tirar daqui essa bloqueada produto para a gente poder colocar outra, tá bom? Tá. Eu tirei ela e vou colocar a porcentagem aqui. Então, ó, é Agora sim. isso que você quer? É isso que eu quero. Tá bom. O que precisa ser feito agora? Ó? Vamos colocar isso aqui para cá. A gente tem um problema, né? Porque em um determinado momento a gente está com o resultado certo e em outro determinado momento a gente está com o resultado. Porque ó, aqui o resultado está certo, né? Ah, na verdade, tá dando 44%. É, tá certo. Só que aí aqui ele fica errado, certo? Certo. Então, beleza. O que tu tem que fazer nesse caso, cara? Você conhece uma fórmula que vai olhar para o nível de navegação do visual? Não. Não? Acho que não. É ela que vai resolver o seu problema aqui. O que a gente vai dizer agora? Ó? O que a gente tem que falar aqui nesse tipo de situação? A gente tem que dizer assim, ó, Power BI, cara, se tiver no nível produto, me Aham. retorna esse resultado. Você entende quando eu falo nível? O que você entende quando eu falo nível? Eu entendo que você está falando sobre nível, porque o primeiro nível é janeiro, o segundo nível é semana, o terceiro nível é o produto. Exato, Seria isso? exato. Então, beleza. Nesse nível aqui, cara, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui o percentil chave. Esse aqui é quem manda na parada. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que utilizar a DAX if, que é o Ah, o se C. Aham. do Excel, sabe? Sim, 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 sim. Então, beleza. A gente vai utilizar o if para poder puxar uma condição aqui. O que a gente tem que dizer para o Power BI? Power BI, se estiver no nível... Qual que é esse nível que eu estou passando a mão agora em cima? É nível produto. Nível produto. Então, para dizer níveis dentro do Power BI, a gente vai utilizar a Easy in Scope. Você já Ah, utilizou ela? não, nunca usei. Tá, então, Easy in Scope. De quem? O que é Easy in Scope, cara? Ela te pede uma coluna e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Uhum. Só isso que ela faz. Então, beleza, vamos colocar aqui, ó, movimento, produto. E vamos colocar aqui. Olha só, vamos ver o resultado que ela faz? Nossa, eu coloquei lá na calendário, eu coloquei uma medida, cara. Nossa, peraí. Beleza, agora sim. Se a gente arrastar ela para cá, olha o que ela está fazendo. Ela está trazendo verdadeiro se está no nível É produto. e falso se está em qualquer outro nível, certo? Uhum. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer aqui, ó, colocar um if aqui, ó. Power BI. Olha para a condição se. Se o quê? Se estiver nesse nível, eu quero que você me traga qual medida. Se ele tiver nesse nível aqui, qual que é a medida que ele tem que trazer? Se ele tiver no nível produto. Ele tem que trazer a percentual total do produto. Percentual do total do produto. E se não tiver nesse nível? Ele traz o percentual total de semana. Percentual toda semana. Fecha parênteses, né? Cara, eu esqueci de uma coisa aqui. Olha só, a gente só disse esse scope aqui, mas a gente não colocou a condição. Ah, tá. Não, calma aí. Ah, tá. Na verdade, ele rola assim também. Peraí, vou dar enter, tá? Tá. Mas antes disso, você entendeu isso aqui? Entendi. Então tá bom. Vou dar enter. Olha o que ele fez. 50%. Resolvido? Resolvido. Então, o que aconteceu, cara? Eu fui fazendo cálculo separado aqui, conforme que tu ia me falando, e eu sei que deve estar agora a sua cabeça explodindo. Nossa, cara, como é que eu vou aplicar isso e tal? O que acontece?
que foi feito aqui? A gente calculou de forma separada, corrigiu a situação primeiro, para ele respeitar um nível. Uhum. Respeitou o nível, aí a gente criou uma outra medida para ele respeitar o outro nível. E aí a gente criou a if e disse, if, se tiver no nível produto, me traga a medida do percentual do produto. Se não tiver nisso, só o que resta é o percentual da semana. E ele fez o resultado correto. Vamos fechar tudo aqui para ver? Ó, Vamos. e vamos tirar as outras medidas aqui que não nos servem mais? Então, ó, eu tenho a quantidade por mês. Se eu abrir, eu tenho o resultado por semana, dentro dos 2 meses. E se eu abrir, ele me traz o percentual em relação à A semana. semana. Top. Sacou a parada? Saquei. Beleza. Cara, ajudou? Ajudou. Agora, deixa eu só. Coloca no empilhado, por favor. No gráfico empilhado. Gráfico, trocar o visual pro É, gráfico empilhado? não, coloca pro coluna empilhada, por gentileza. Qual que você fala que você chama de É lá em coluna cima, é o empilhada? segundo lá de cima. Esse Esse? aí. É. Tá. Aí, a questão é, embaixo, na legenda, você coloca os produtos. Ah, Ele não nem vai dá. deixar, né? Na Não. verdade, calma aí. Deixa eu ver. Não Cara, eu tenho vejo. 2 minutos. Eu tenho outro compromisso. Vai lá, tenta aí. Tá, beleza. Não, na verdade eu queria colocar embaixo onde está celular, os produtos, eu queria colocar mês a mês, né, a semana a mês, na verdade. Tá, mas é o que tá aqui, né? Aqui tá o mês, aí vem a semana, e aí vai pro Isso, produto. produto. Certo? Ah, por que tá diferente? Celular, tal, isso aqui. Ai, meu Deus. Travou aqui. Vamos lá. A soma disso tudo tá dando 100%? A soma, pelo exemplo, tipo assim, do celular, da primeira semana, tá dando 100%? A soma de celular da primeira semana. Isso. Mas em qual parte você quer ver? Porque agora a gente tá com 100% em relação ao quê? Em Se a relação à gente olhar aqui, semana. essa parte aqui, tu diz? Isso, em relação à semana. Ó, percentual, 50%. Certo. E o outro aqui, 50%. A soma deles dois vai dar o 100. Porque ele não agrupou. Ah, porque são produtos, né? Como assim agrupar? Porque é um em cima do outro, porque eu botei coluna agrupada. E aí tá separado por computador e celular. Teoricamente, celular e computador deveria estar no mesmo lugar. Ah, mas é que aí você deve estar num nível diferente. Se a gente fazer... Tu não tá fazendo drill down, não? Aí, Aqui vai ter que... Se a gente conseguir passar o mouse aqui... 44 embaixo tá dando 50 e pouco. Tá dando 44, É que tá tão pequenininho isso aqui, cara. Eu, sinceramente... então, aí não vai dar 100%. Como é que é? Ó, a segunda semana de janeiro, onde você está em cima, a Ah, soma dos dois produtos da segunda semana, nesse gráfico aí, deveria dar 100%. esse gráfico aqui, isso aqui tinha que dar 100%. Não entendi. Sim. Se a gente tá com a coluna, se a gente está agrupando Ah, por semana, a primeira semana, o total de vendas da primeira semana vem de 10 celulares e 10 espelhos. Somando os dois dá 20, né? Cada um é 50%. certo. Certo? Então, nessa primeira coluna aí, desse gráfico aí, para aparecer a soma 100%. O percentual dos dois deveria aparecer 100%.
Esse aqui você disse que teria que ser 100%. Isso. Ele tá somando os dois. Faz sentido que tu tá... Cara, eu não vou conseguir te explicar isso aqui. Não, de boa. Assim, ó. Agora vai ficar uma coisa para trás por conta do tempo que eu tenho aqui. Eu tenho Aham. que dar uma mentoria para um aluno agora. E ele já está me Não, esperando de boa, de boa, de boa. no Teams. Isso aqui até agora te ajudou, pelo menos? Ajudou. Ajudou bastante. Ajudou Então tá bom. bastante. Então tá bom. Ajudou bastante. Qualquer coisa, cara, se inscreve de novo no Stark Responde. Você se Aham. inscreveu Eu me pelo... inscrevi pelo Instagram, né? Botei lá, cliquei lá e respondi. Deixa eu só te fazer uma Tem. última pergunta. Essa aula vai ficar gravada? Tu consegue me mandar, caso pra Essa tirar aula dúvida? vai para a equipe de edição e ela vai ser disponibilizada. No YouTube, né? Isso, isso. Tá, Provavelmente, cara, tem que ver com a equipe de edição, mas provavelmente na próxima terça-feira, em torno de 17 horas por aí, deve ser essa que vai ser disponibilizada. tá, show. Mas você entendeu minha dúvida, cara? Entendi, entendi. E assim, ó, qualquer coisa, te inscreve de novo no Stein que responde lá, que a galera vai fazer você entrar na fila e aí você entra de novo. Tá, beleza. Tá? Obrigado, cara. Assim, e assim, Obrigado. ó, aí eu não sei quando que vai ser possível, porque agora, Não, de boa. tipo, Cara, tu já me ajudou bastante, tirou uma dúvida que eu tava dando mole ali, eu tava usando a fórmula errada. Tu já deu uma luz ali que foi bobeira juvenil minha. Foi mal. de boa. Não, que é isso? Não tem nada de foi mal. Eu espero, pelo menos, é que tenha ajudado aí para facilitar essa jornada. Cara, Ajudou preciso ir. bastante. Senão Valeu, meus alunos cara. vão me xingar, vão dizer, cara, como assim, velho? Você começou a se atrasar para a mentoria? O que que tá acontecendo? Tem que ir, cara. Não, de boa, de boa. Valeu, obrigado, hein? Um abraço. Valeu. Se tu for postar alguma coisa, marca nós lá. Abraço. Tá, claro. Valeu. Valeu, tchau, tchau.